Seja bem-vindo ao nosso canal, Paz do Senhor. Deus abençoe a todos que têm assistido nossos vídeos, continue conosco. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. Para quem não me conhece, eu sou Elizabeth Souza, eu congrego na Assembleia de Deus no Ministério do Belém, no Jardim Rubru, com a direção do nosso pastor Jonas e a sua esposa. Nós estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas, a lição de número 6, o dia 9 de agosto de 2020. Nossa lição tem por tema Princípios Divinos em Tempos de Crise. Nós estamos na lição número 6, que tem o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nosso texto áureo. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição num teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, 18. Verdade prática. Somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E no capítulo 2, do 1 ao 19, As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei, mas Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Nosso comentário bíblico, nosso tópico, nosso tema importante. Deus responde às orações de Neemias. No tópico 2, Neemias chega a Jerusalém. Tópico 3, Neemias inicia o levantamento dos muros. Tópico 4, o levantamento dos muros provocou grande oposição. O 5, o muro foi solenemente inaugurado. E o 6, os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Em primeiro lugar, eu quero dizer para as irmãs, os irmãos que nos assistem, quem foi Neemias? Neemias, o seu nome quer dizer aquele que consola. Neemias estava ali em Suzã, no reinado de Artaxerxes, no reinado persa, na capital, e Neemias trabalhava ali no palácio do rei. Neemias trabalhando ali no palácio, Neemias tinha uma posição
de muita importância diante do rei. Neemias era um homem de confiança perante o rei Artaxerxes, porque ele era quem provava o vinho antes do rei beber e a comida do rei. Ou seja, Neemias tinha uma posição muito elevada, né? Mas ele, quando ficou sabendo do que estava passando lá em Jerusalém, Neemias, ele se compadeceu. Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, os seus pais foram deportados ali para a Babilônia, e Neemias tinha uma posição confortável, né? Ou seja, ele nem poderia talvez se incomodar com a situação dos seus irmãos. Mas Neemias, ele nos mostra que ele é uma pessoa que se compadece, né, da necessidade dos outros, dos problemas dos outros. Neemias pergunta para o seu irmão como que estava lá em Jerusalém. O seu irmão foi lá, talvez uma viagem ou fazer uma adoração, porque mesmo eles estando no cativeiro babilônico, eles tinham o ensino de cultuar somente a Deus. Para ver que Neemias estava num lugar, Neemias estava num lugar que pagão, mas Neemias temia o Deus de Israel, porque Neemias era judeu, descendente de judeus, até a 4ª geração judeu, né? Neemias, ele estava ali confortável, Neemias trabalhava diante do rei, Neemias tinha que se mostrar sempre alegre para o rei, porque talvez se ele se mostrasse triste num dia que fosse levar uma comida para o rei, ele poderia ser morto. Mas quando Neemias ouve a notícia de que o seu povo lá em Jerusalém estão em misérias, em desgraça, os muros caídos, as portas queimadas, Neemias não fica quieto, Neemias fica inquieto e Neemias fica triste, né? Quando ele vai diante do rei, ele mostra a sua tristeza. Neemias orou do mês de dezembro até o mês de abril, foram 4 meses de oração. Não foi um jejum ininterrupto, o jejum foi aquele jejum regulado. Neemias não jejuou 4 meses direto, ninguém jejua, né? E Neemias, ele orava e jejuava. Aí nós vemos uma pessoa de oração, mesmo estando no cativeiro. Neemias ainda era ali trabalhando com o rei, Neemias ainda pertencia àquele reinado persa. O rei Artaxerxes, esse rei, ele reina de 465 a 425. A chegada de Neemias a Jerusalém se dá por 444. Esdras chega a Jerusalém 13 a 14 anos antes para levar ali a lei para o povo. Pois antes disso o povo já tinha descido com Zorobabel para edificar o templo. Ou seja, o templo já estava erguido, Esdras já tinha descido com a lei, mas ainda a cidade não estava bem, porque seus muros e suas portas ainda estavam caídas. Neemias agora, Deus levanta Neemias para restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Nós vemos um reino político, espiritual e agora econômico, porque agora o povo estava ali em miséria e desgraça, ou seja, a pobreza. Quem governava ali? Quem governava são pessoas que foram colocadas pelos governo persa para governar ali Jerusalém, que no caso era Tobias e Sambalate, que estavam ali governando. Mas esse governo nem sequer fez nada pelo povo, porque o povo ainda estava precisando de uma ajuda. Então Neemias, ele se dispõe para Deus, para fazer a obra ali em Jerusalém. Ele sai do lugar dele de conforto para ir para Jerusalém se compadecer dos seus irmãos, né? É uma liderança é uma influência. Então nós vamos ver mais para frente agora na nossa introdução do comentário. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou um homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Nós vemos que Neemias, ele quando sabe da notícia de Jerusalém, ele parte para a oração.
A primeira estratégia do líder Neemias, orar. Ele se compadeceu do estado em que estava a cidade e agora ele vai orar. Para a nossa vida espiritual, uma das coisas que nós não podemos esquecer, de orar. O que é orar? A oração é falar com Deus sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre as causas dos outros, né? Nós devemos orar por nós, orar pela nação, orar pelos líderes espirituais, orar pela nossa família, porque a oração, quando Deus está falando na sua palavra, o Senhor fala conosco. Mas quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. E foi o que o Neemias fez. Nós vamos agora falar com Deus. Vamos contar para Deus como que está a cidade ali de Jerusalém. Deus responde às orações de Neemias. Deus envia no número 2, Neemias angustiado, jejua e ora. Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: que me impedes agora? Neemias orou ao Deus dos céus para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Neemias ora, porque eu acredito que ele pediu para Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer agora pela tua obra? E Deus, ele ouviu as orações de Neemias e levantou ele ali para ir até Jerusalém. Neemias se apresenta diante do rei. Nós sabemos que os reis antigamente eram considerados deuses. Eles se achavam deuses porque representavam o povo. Então Neemias jamais poderia se apresentar diante do rei com um semblante triste. Mas ele, angustiado, ele vai. E o rei fala: você está com o coração triste. Deus dá um discernimento para o rei porque realmente ele estava com o coração triste. E Deus dá a iniciativa usando o rei novamente, porque Deus usa quem ele quer. E Neemias agora estava ali diante do rei e o rei lhe faz a pergunta: que me pedes agora? O que queres? Né? E Deus, ele usa aquele rei para perguntar a Neemias: o que você está precisando? E o Neemias diz assim: eu te peço que me envies ajudar, porque Neemias ainda estava no cativeiro, peça. Então Neemias ali trabalhava para o rei, era um homem de confiança do rei, não era todo mundo que era copeiro do rei, porque nós sabemos bem que naquela época as pessoas conspiravam matar os reis. Quem não gostava dos governantes conspiravam matar. Então o rei precisava de uma pessoa sempre para estar provando a sua comida, porque uma das formas que eles tentavam matar o rei era pelo envenenamento, né? Então Neemias ali é um homem de confiança do rei, ele sempre tinha que aparecer com um semblante alegre diante do rei. Mas o rei pergunta para ele: você está triste do coração, o que é que acontece? Neemias até deixa transparecer a sua tristeza diante do estado que estava a cidade de Jerusalém. E o rei ele pede e fala: rei, eu peço-te que me envies ajudar. Ele usa de estratégia, não começa logo a dizer o que vai fazer, mas para edificar, ele usa do sepulcro de seus pais, né? E diz: ó, sepulcro dos meus pais, ou seja, eu tenho um zelo, né? Está ali derrubado, a cidade está derrubada, os muros, as portas. Eu te peço que me envie para que eu edifique. E o rei o rei pede para ele apontando certo tempo. Ele diz que não vai demorar muito, mas Neemias, na verdade, ele só volta depois de 12 anos para a peça, porque ele tem muito trabalho a fazer. E Neemias ali pede para que o rei lhe dê suporte para que ele vá a Jerusalém. Neemias pediu segurança, Neemias pediu material para edificar, e o rei envia capitães com ele, porque era muito perigoso naquela época.
E Neemias pede segurança ao rei, pede material para que edifique os muros. E Neemias vai ali sendo enviado para Jerusalém para edificar os muros. Então, uma das coisas que o líder tem que ter, oração e acesso ao rei. É só através da oração que nós temos acesso a Deus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, através agora da oração, nós falamos com Deus e Deus ouve as nossas orações e nos manda a resposta. Foi o que ele fez com Neemias. Eu acho até incrível que Neemias foi ensinado a aclamar. No mesmo período que acontece ali os problemas de Esther, Esdras e Neemias, são no mesmo período de quase 150, são anos aproximados, ali a gente diz. O povo foi para o cativeiro babilônio em 586. Zorobabel volta para edificar o templo em Jerusalém. Em 516, o templo é edificado. Em 458, Esdras vem para pôr a lei, porque Esdras era escriba, nós vamos falar também sobre isso. Esdras era escriba, Esdras teve que trazer a lei para Jerusalém, mas já tinha o templo, já tinha a lei, mas os muros que protegiam a cidade estavam caídos. E a gente vê nós vamos estudar e nós vamos ver o que simboliza uma cidade murada. A gente sabe, até mesmo vendo aí nos antigos, fotos antigas, imagens, filmes antigos, que as cidades tinham que ser muradas, fortificadas. E dava até para caminhar em cima. E ficavam torres em cima e tinha a cidade de Jerusalém 12 portas e aproximadamente umas 37 torres de vigia para guardar a cidade dos seus saqueadores, né? Então nós sabemos que essa cidade agora estava desprotegida. O que significa muro? Muro significa proteção. Então a cidade tinha o seu templo espiritual, tinha a sua lei, mas precisava de uma proteção. No tópico no 2, Neemias chega a Jerusalém. Neemias faz o levantamento da real situação dos muros. Saiu à noite na campanha de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era seu objetivo em Jerusalém. Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Neemias primeiro, ele se inteira do assunto, ele vai à noite sondar a cidade e ver qual é a preocupação, ele vai ver ali qual é o objetivo dele, o que ele deve fazer. Ele não chega logo anunciando, olha, eu vim aqui, eu vim edificar os muros, eu vim levantar a cidade, não. Neemias chega e vai sondar primeiro o problema da cidade, né? Às vezes nós observamos que os pastores, quando são trocados nas igrejas, eles chegam e ficam parados lá, sentados no púlpito. Nós tivemos uma troca também de pastor, e o pastor ficava lá sentado, ou seja, ele estava sondando a igreja para ver os problemas, aonde ia bem, e a gente observando, e a gente ficava até às vezes inquieto. O líder verdadeiro, ele primeiro observa, ele vê onde é que está o problema, detecta onde está o problema para depois começar a trabalhar em cima na reparação desses problemas. Foi o que fez Neemias. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, né, no capítulo 3. Nós vamos ver aqui em Neemias no capítulo 3. E levantou-se Eliésebe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Isaac, filho de Imri. Nós vemos aqui no tópico de número 3. Neemias inicia o levantamento dos muros. O plano de Neemias, no capítulo versículo 3. Os planos de Neemias no versículo 3 do capítulo 2. E disse, no capítulo 3 do versículo
do versículo 3. E a porta do peixe edificaram os filhos de Raceaná, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, dos que trabalharam na edificação dos muros. Nós vemos aqui no capítulo 3, no versículo 3. Neemias dividiu a tarefa da construção em partes, tendo cada parte uma porta. Simultaneamente, lado a lado, haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando um pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Eu acho aqui muito interessante quando Neemias ele divide a construção dos muros. As pessoas que moravam ali em frente aos muros que foram derrubados, Neemias lhe dava encargos para que essas pessoas agora levantassem os muros que estavam em frente à sua casa. Muro, a gente vê, né? A gente é o templo de Deus e nós precisamos agora de proteção. Esses muros que Neemias levantou em Jerusalém tem um símbolo espiritual para nós, que o muro significa proteção, significa defesa. Né? Nós sabemos que as cidades eram atacadas pelos muros, e quando os muros eram altos, os muros não tinham alcance do inimigo, o inimigo não podia entrar na cidade. Um exemplo que, segundo a história, diz que a cidade de Troia ela não pôde ser atacada por causa dos seus muros que eram muito altos, né? Mas o inimigo tem suas estratégias, então nós devemos ficar alerta. Nós devemos levantar os muros das nossas vidas de proteção. O que é muros de proteção? O muro tanto protege para dentro quanto protege para fora. As portas da cidade também eram muito importantes para elas serem erguidas também. Por que as portas? As portas eram lugar de comércio, lugar de encontro e lugar também que a lei era falada. Então as portas teriam que estar erguidas também. O muro de proteção para fora te protegia do mundo. Né? O mundo que está aí hoje, nós devemos ser protegidos com este muro espiritual que eu pego assim como a palavra de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus e fazer como o apóstolo Paulo disse no capítulo 6 de Efésios, para nós tomarmos posse das armaduras de Deus, né? Para lutarmos contra as ciladas do inimigo. Então ali você vai ver o material todo completo ali das armaduras de Deus. Esse muro precisava ser erguido porque ele protegia fora e protegia para dentro. Para dentro são os nossos princípios, nossos ensinamentos, o que nós aprendemos de Deus. Nós não podemos deixar que o inimigo venha tirar, venha derrubar os nossos princípios, o que nós aprendemos na palavra de Deus. E o engraçado é que o inimigo fica furioso com isso, porque nós não compartilhamos com o mundo, com as suas ideias. Quando Neemias estava ali para edificar este muro, aí a gente vê que surgem ali os inimigos para se opor à obra do Senhor, né? Sanbalate e Tobias. Quem era Sanbalate e Tobias? Eram governadores que governavam ali naquele tempo, mas a gente vê o que era o seu governo. O povo vivia em miséria, o povo vivia em desgraça, ninguém prosperava, a cidade parecia um montão. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas e seus trabalhos de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. Trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Neemias agora também, quando ele chega em Jerusalém, que ele vê ali o que está acontecendo, Neemias chama o povo para trabalhar com ele. Isso é muito importante também numa liderança. Você nunca pode querer trabalhar sozinho. O pastor e o povo. O pastor distribui os trabalhos entre os regentes, entre os dirigentes do círculo de oração, entre os seus obreiros no púlpito, entre os diáconos, entre as dirigentes do círculo de oração.
Mesma coisa fez Neemias. Ele dividiu o trabalho com o povo. E nós que somos ovelhas, a igreja, nós devemos pôr a mão à obra e trabalhar junto com o pastor. A dirigente do círculo de oração precisa das irmãs. A dirigente, a vice e a sua terceira precisa das irmãs, porque ela sozinha não dirige um círculo de oração. Nas consagração também. As regentes precisam das irmãs para louvarem o Senhor, porque elas não vão cantar sozinhas. Então esses são trabalhos distribuídos. Neemias distribuiu os trabalhos entre os filhos de Israel, entre homens e mulheres. Homens e mulheres. Então mulheres também têm que pôr mão à obra e trabalhar. E outra, não trabalhe sozinha. Saiba trabalhar como Neemias. Neemias foi um líder que usou uma tática de envolver todo mundo na obra. Por quê? A liderar é influenciar. Então você precisa influenciar os seus liderados para que ele venha trabalhar com você. Porque você sozinho você não faz a obra. Não pense que você sozinho vai fazer a obra. Neemias não edificou o muro, não levantou as portas de Jerusalém sozinho. Neemias precisou do povo. Neemias chamou o povo para trabalhar com ele. Homens e mulheres. Infelizmente tem pessoas na igreja que sabem só trabalhar sozinho. Só ele faz, só ele quer aparecer e outra, aparecer piorou. Porque todo o trabalho da igreja é para o reino de Deus. Quem tem que aparecer é Jesus. Nós fazemos a obra do Senhor, nós somos os seus servos, nós somos representantes da igreja aqui na terra, nós estamos para ajudar o pastor. Existe outra coisa, irmãos, infelizmente na igreja que não deveria acontecer, que aconteceu com os judeus, inimizade, houve contenda entre eles. A contenda, ela para o trabalho. O trabalho é paralisado quando há contenda na igreja. Como assim? Eu vou fazer... Mas se a irmã fulana ou o irmão fulano estiver na frente, eu não vou naquele trabalho. O trabalho que um líder, qualquer um, faça na igreja, não é para ele. É para a obra de Deus. Então, se a minha dirigente do círculo de oração está lá orando, o meu dever, se eu posso ir, é ir orar juntamente com ela, é pôr a mão à obra. Ninguém deve se aparecer, ninguém faz nada para se aparecer. Quem deve se aparecer é Jesus. Nós somos representantes do seu reino. Não faça o trabalho do Senhor só porque é a sua amiga que está na frente do trabalho, aí você vai, mas quando não é sua amiga você não vai. Não existe isso, irmãos, na igreja. Nós somos um organismo vivo, a igreja. Isso tem que estar unida, nós somos irmãos. Então o que a minha irmã for fazer para o bem da obra de Deus, eu tenho que pôr a mão junto com ela e fazer. E que ninguém venha brilhar, mas que quem venha brilhar é Jesus, né? Então, quando você for chamado para qualquer trabalho na igreja, ponha a mão à obra, porque essa obra é de Deus. Neemias não foi lá em Jerusalém para se aparecer, não. Neemias foi lá em Jerusalém para edificar os muros e as portas, porque precisava de proteção à cidade. E outra, a economia da cidade precisava se movimentar. Então, eu vejo ali um líder também político, mas que espiritual. Um líder que trabalhou por Jerusalém na forma política, econômica e espiritual. Não pense que a igreja é só um organismo espiritual, porque se um membro da igreja está passando necessidade, não vai bem na sua vida, nada vai bem na sua vida espiritual. Então nós temos que ter esse cuidado com a igreja, em todos os aspectos. Nós temos que cuidar da igreja em todos os aspectos. Neemias cuidou do aspecto político, da liderança, e da espiritualidade, da economia da cidade, porque as portas serviam para que seus mercadores também viessem vender seus alimentos e a proteção da cidade. Vamos continuar no nosso tópico de número 5. De número 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Iniciada a edificação dos muros, Sanbalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. As diferentes formas de ataque dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-los será assunto da lição de número 9 desse trimestre. Nós vemos ali
que nós vamos falar na lição número 9, do levante do inimigo. O inimigo, ele é furioso quando vê que a obra do Senhor está dando fruto, quando vê o que você está fazendo, Deus está prosperando, aí levanta-se. Ah, mas dentro da igreja, irmão, levanta sim, mas nós temos que orar. É só com oração, não por força nem por violência. E não por contenda entre irmãos e outros. Por quê? Porque se um irmão se levanta contra o outro dentro da igreja, está faltando visão espiritual para aquela pessoa. Então nós vamos orar para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais daquela pessoa e ver que a obra é do Senhor. Neemias teve oposição dos samaritanos, de Tobias e Sanbalates, que eram governadores ali e não fizeram nada pelo povo. O povo estava triste ali. Então quando Neemias chega para fazer a diferença, aí o quadro muda. E chega Neemias ali para fazer a diferença, mudar o quadro daquela cidade, né? No tema 5, no tópico 5, o muro foi solenemente inaugurado. Para a dedicação dos muros foram convocados todos os levitas a fim de dedicar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúde e com harpas. Neemias capítulo 12 e o 27. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Neemias 12, 30. O ato de dedicação inclui 2 posições ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. A alegria de Jerusalém era tão grande que só o som da festa podia se ouvir de longe. Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala de salvação como um muro. O muro da salvação fala de divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. O muro de salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Neemias termina ali aquela edificação dos muros, que nós vamos ver mais para frente, que há os levantes na próxima lição número 7. A nossa lição número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Aí nós vamos falar do restante do que aconteceu. Mas Neemias chega em Jerusalém para fazer a diferença, para trabalhar junto com o povo e erguer os muros, que tem um símbolo muito grande para nós. Como eu já tenho falado, o muro é um símbolo de proteção. Nós temos o capacete da salvação, que é a certeza de salvação. Então esse muro tem um símbolo muito forte para nós. Povo alegre, Neemias, ele purifica os levitas, os sacerdotes. Há um avivamento espiritual muito grande em Jerusalém, com a chegada da construção do templo, da lei por Esdras, o escriba. Então nós vamos falar dos muros, como já temos falado, que o muro, ele tem um símbolo tremendo, né? O muro de uma casa está aberta. Uma casa, quando ela não tem muro, qualquer um entra, chega na porta. Eu lembro-me um dia que eu era criança, que eu morava em Recife, e eu morava numa casa que não tinha muro, só tinha as portas da casa. E eu me lembro que aquela porta pela metade, eu estava brincando na sala, e quando eu vi uma mulher chegou e se aproximou assim e debruçou assim na porta, e eu tomei um susto muito grande. Quer dizer, se tivesse muro, tinha me protegido, tinha barrado aquela mulher de entrar ali. Então o muro é uma proteção. Então Neemias precisava ir mesmo para reerguer esses muros, porque o muro é um símbolo de proteção. Quando somos salvos, nós somos salvos deste mundo. Salvação quer dizer livramento. Nós somos livres deste mundo. Nós estamos agora seguros com Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos, né? Não que nós merecemos, mas o Senhor, Ele nos salvou, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. No terceiro dia, Jesus ressuscitou e nos garante essa salvação, que é um livramento da ira futura de Deus. Então, o muro quer dizer o quê? Proteção, salvação. Deus falou para Jerusalém, nunca mais ninguém vai invadir os teus muros, porque os teus muros serão muros de salvação, né? Nós vemos aqui também, nos tópicos, o muro de salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele.
Nós somos protegidos por Deus. Nós agora aceitamos essa salvação, aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e agora nós temos a proteção de Deus, né? E aqui no tópico 13, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Fronteiras deste mundo foram muitas vezes alteradas. Porém, a fronteira entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Que comunhão tem a luz com as trevas? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Para a nossa conclusão, nós sabemos agora que nós somos cristãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos dentro do muro, dentro da salvação que Deus nos ofereceu. Então não tem como reconciliar o mundo com a igreja, de jeito nenhum. Não podemos ter comunhão com as trevas não têm comunhão com a luz. E nós somos luz do mundo, nós somos o sal da terra. Fronteiras por aí poderiam até ser abertas, ser erguidas, fronteiras do Brasil. Nós vemos agora nessa pandemia que muitas fronteiras foram fechadas, mas agora estão abrindo. Mas a igreja não, a igreja continua com a sua fronteira fechada. É a salvação, é a garantia da salvação. E nós não temos nada. O que dizer com o mundo? Nós não temos nada com os costumes do mundo, as coisas que o mundo nos oferece. De jeito nenhum, nós não continuamos a mesma igreja, sem comunhão com o mundo. Para finalizarmos essa lição, nós vamos aqui... O fato de um muro da salvação ser uma divisão entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre, todavia a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Por isso Paulo escreveu: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6 e o 14. Paulo diz: não vivo mais eu, em Gálatas capítulo 2, mas Cristo vive em mim. Paulo diz que agora eu morri com Cristo. Quando o crente morre com Cristo, ele morre para as coisas desse mundo e ele vive agora para as coisas de Deus, né? Agora nós somos em Cristo, nós vivemos uma nova vida, uma novidade de vida. Então não temos. Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem o mundo conosco? É por isso que às vezes você pode se sentir perseguido mesmo, porque você não tem nada com esse mundo. Você é de Deus, você é separado, mas isso não quer dizer que você não tenha livre-arbítrio para ter comunhão com o mundo. Mas o nosso coração e a nossa vida a partir de agora pertence a Deus. Então Paulo diz: ó, não vivo mais eu, não faço mais o que eu quero, mas é Cristo que vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A não ser, finalmente a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Que Deus continue nos abençoando, nós possamos mantermos firmes o nosso muro de salvação. Nós podemos manter firme a nossa confiança, porque em Hebreus, no capítulo 10, diz assim que fiel é o que prometeu. E Jesus morreu por nós, nos garantiu essa proteção, que é essa salvação. E que nós possamos sempre manter firme a nossa confissão, porque Ele é fiel, Ele continua conosco, continua com a igreja. Nós vemos aí o governo de Neemias para a diferença do governo do mundo. Ninguém faz nada para ninguém, ninguém restaura a vida de ninguém, ninguém ajuda ninguém. Mas Neemias, como servo do Senhor, ele veio para ajudar o povo ali em Jerusalém, para alegrar o povo, para fortalecer o povo, para que o povo tenha uma confiança em Deus, né? Hoje nós vivemos num mundo com seus governos e cada governo governa do jeito que quer. Então que nós possamos, irmãos, saber em quem que nós vamos depositar a nossa confiança para governar o nosso país,
para governar a nossa cidade, para governar o nosso estado. Porque nós vimos aqui em Neemias, é uma lição política? Sim. Neemias foi como governador para Jerusalém. E Neemias viu que os governadores que estavam lá não faziam nada pelo seu povo. Então que nós possamos ver o que nós possamos fazer pela igreja, pelo povo, porque o povo sofre. O povo vivia em miséria, o povo vivia em desprezo, mas Neemias chegou para mudar o quadro daquele povo, para se compadecer, para ver que o seu nome quer dizer aquele que consola, né? Que Deus nos abençoe, continue orando por nós. Se você gostou desse vídeo, divulgue ele, compartilhe, se inscreva no nosso canal e continue orando por nós. Deus abençoe.